Salve, salve, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu em Belém, da Judéia, e morreu, ressuscitou ao terceiro dia e que vai voltar. Esta é uma promessa do nosso Rei. E essa saudação, ou longa saudação, ela expressa um pouco da saudade que eu dou dos meus amados irmãos. Por isso, recebam meu abraço virtual em nome de Jesus. Eu quero dizer que eu estou com muita saudade, assim como a minha família, e em breve estaremos juntos em nome de Jesus. Também aos meus outros irmãos espalhados em toda a Igreja de Cristo que eu conheço, e também amigos, familiares, a gente está sentindo a falta de todos. E também essa saudação se faz pertinente no momento que nós estamos vivendo, de dificuldade, de luta, mas que dá uma luz de esperança. A Sexta-feira Santa, conhecida justamente por ser instituída pela Igreja Católica lá em 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, um famoso e importante concílio da Igreja Cristã, ao qual não só as datas religiosas, como a Semana Santa foi instituída, como também os livros sagrados a fazerem parte do catolicismo, como uma coisa importante, presidida pelo imperador Constantino, que foi importante para a história, né? Que foi a religião católica como religião oficial do Império Romano, né? Dentre outros assuntos importantes. Mas essa data nos faz refletir e pensar um pouco sobre o sofrimento ou a missão de Jesus na Terra, ao qual seria passar por uma vida, por um ministério, uma morte de cruz, para que fizesse jus aquilo ao qual ele foi enviado, para a redenção dos homens. Né? Então, eu quero ler um texto com vocês, nesse sentido que vai ser mais ou menos a ideia da Sexta-feira Santa, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 7, nós vamos ler até o versículo 11. Não, nós vamos ler um pouco mais, vamos ler até o versículo 13, e nós vamos então meditar nesta palavra para esse tempo de celebração da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O texto de Lucas, capítulo 22, o versículo 7 diz o seguinte: Chegando o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa, Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segue-o até à casa em que ele entrar, e dize ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo o encontraram, como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Amém? Esta palavra do Senhor, e como os outros evangelhos, Lucas também, um pouco mais de detalhes em algumas partes, tem como máxima explanar, né, o nascimento, a vida, ministério do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Então, nesse processo, nós chegamos aqui num ponto em que nós estamos entrando como se fosse para a semana do sacrifício de Jesus, do tempo em que ele seria então exposto para todas as pessoas como um malfeitor, para então sofrer como um corrupto, como um bandido, o que não era, e então viver esse tempo de angústia, de dor, em favor de
todos os homens. E essa parte me emociona até um pouco, porque nós não merecíamos, nós somos falhos, nós somos errados, imperfeitos, e o Senhor Jesus não tinha absolutamente nada. E esse relato histórico, ele afeta as pessoas porque ninguém consegue negar que Jesus Cristo, eles podem negar algumas outras coisas porque ainda não tiveram a revelação do Espírito Santo de Deus no seu Espírito, mas ninguém consegue negar a veracidade da história de Jesus como sendo o maior homem que já existiu na Terra. E ele teve essa morte de cruz, em favor da minha e da sua vida. Talvez a história só não baste para algumas pessoas, mas nós precisamos da história para termos a revelação do Espírito. Nós cremos de maneira racional e muito pronta a afirmar que, historicamente, as evidências elas são verdadeiras, elas são fortes para afirmar que Jesus Cristo, o maior homem que já viveu, sim, também era o Filho de Deus, o Cristo, o ungido, o Messias, para salvar o mundo dos pecados seus. Então, nós temos isso. Eu quero dizer para você desde já que Jesus Cristo, ele morreu e passou por toda essa dor, por esse sofrimento, pensando em pessoas, ao qual você está incluso, porque você é uma pessoa. E a palavra de Deus diz que o Filho, Jesus Cristo, ele é enviado por Deus, e o próprio Deus, ele demonstra o seu amor para mim e para você, quando Jesus morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso está em Romanos, no capítulo 5. Que em nome de Jesus você entenda, então, que Jesus Cristo ele veio, ele sofreu sim, ele padeceu, mas ele ressuscitou. E esse sofrimento foi por sua causa. E a ressurreição foi por sua causa, para te garantir que você também, ainda que morra, viverá. Amém? Então, esse texto está inserido dentro dessa história de Jesus. E nesse trecho em específico em que nós acabamos de ler, os discípulos de Jesus estão em Jerusalém. Depois de um trajeto de Jesus feito um grande trabalho evangelístico em caminho de Jerusalém, e também lá em Jerusalém por alguns dias, eles então estão no dia da Páscoa, uma famosa festa judaica, ao qual Jesus, como sendo um bom judeu, fazia parte. E esta festa, ela tem uma raiz. E esta raiz, ela é importante que a gente comente aqui no versículo 7, diz que chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Toda a continuidade do ritual do Antigo Testamento, irmão, aqui quando você vê de pães asmos, comemorar a Páscoa, ela vem fazendo o processo de redenção, tomando como evidências para o Novo Testamento. E essa festa da Páscoa ela foi instituída lá na saída do povo de Israel do Egito, do cativeiro do Egito. Ela foi instituída pelo próprio Deus. Ela era um momento em que, antes da última praga, 10ª praga, enviada por Deus aos egípcios, de que mataria todos os primogênitos, o Senhor então prepara o povo. E ele prepara da seguinte forma: ele prepara o carneiro, e ele diz: separem o carneiro, façam pães asmos, que nada mais é do que pães sem fermento ou sem levedura, apenas para a massa. E com esse carneiro, você vai pegar o sangue desse carneiro e você vai marcar os umbrais, ou seja, os batentes das portas, para distinguir a casa do povo de Deus, dos israelitas, do povo do Egito. E assim, quando o anjo passasse, trazendo a morte aos primogênitos, ele não tocaria na casa em que estivesse marcada com o sangue do cordeiro, do carneiro, ao qual foi imolado ali por aquela família.
Esta é a história, a instituição. E nós vemos então a progressão e como tudo isso daí ela vai apontando para o ministério e para a vida de Jesus. Quando o profeta João Batista, ele então diz em alto e bom som: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É importante nós pensarmos de maneira, sem a alegoria, mas pensando que o sangue de Jesus, ele vencia a morte que o anjo trazia. O sangue de Jesus cobria aquela família, cobria aquelas pessoas que eram do seu povo. Coisa maravilhosa, né, irmão? Coisas maravilhosas nós aprendemos. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Páscoa judaica, que é a instituição da Páscoa, que nada mais é do que significado de passagem, o povo saindo do Egito, do cativeiro e indo para a terra prometida. Você pode então acompanhar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, que explica muito detalhadamente o que seria essa Páscoa aí, como ela era comemorada pelos judeus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, esse vídeo que eu vou deixar o link aí, ok? Então você pode dar uma conferida. Mas enfim, eu estou falando tudo isso para deixar como um pano de fundo, para entender que essa mesma libertação que aconteceu do povo do Egito para a terra prometida é o que o Senhor Jesus está fazendo. O Senhor Jesus está se preparando como o cordeiro, como o carneiro, para imolar-se e derramar o seu próprio sangue em favor daqueles que creem nele, para que também, quando a morte vier, não peguem essas que ele escolheu. Coisa maravilhosa. Porque o texto diz, no Evangelho de João, que ainda que esteja morto, aquele que crê em Jesus, tá? Viverá. Olha que coisa maravilhosa. Então, tudo o que aconteceu foi uma forma de apontar para o nosso poderoso e Salvador Jesus Cristo. Eu estou falando tudo isso, irmão, para a gente dar um pano de fundo para a nossa história, para a gente poder entender um pouquinho. Isso é muito importante para que você tenha em mente o que pensar, o que refletir e o que passar nesses dias que nós vamos viver da Páscoa. É muito importante, irmão, nós olharmos para esse texto a caráter de o que o Senhor quer falar conosco, como em toda a Bíblia. E eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo. Algo que o Senhor tratou comigo. Então é fato que o Cordeiro santificado, Jesus Cristo, está dando início a isso tudo. E nesse texto ele começa então essa trajetória. É como se começasse então o povo preparando o cordeiro lá. Aqui Jesus está preparando o terreno, os acontecimentos. Porque nada foge da direção de Deus, do controle das suas mãos. Assim como nada do que está acontecendo hoje no mundo fugiu do controle das mãos de Deus. E alguns talvez tenham a pergunta, mas por quê? O Senhor Jesus, ele tem o controle nas mãos. E quando você entender e entregar a sua vida para ele, ele então confirmará no seu espírito, porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem que és filho de Deus. E neste processo, existe um texto maravilhoso que diz que a paz que excede todo entendimento, porque é uma paz que Deus dá. Então, em meio a essa tribulação, a essa dificuldade que vivemos, nós temos paz, porque nós cremos que esse Jesus, ele veio neste propósito. E assim como veio neste propósito e cumpriu toda a missão, ele também cumprirá a palavra que ele prometeu de que um dia voltaria. Então, nesse texto, ele diz o seguinte, irmãos, eu quero tratar com vocês um único assunto, ou melhor, um único tópico, né? Que diz o seguinte, ó. Bom, nós lemos no texto que Jesus chegou
próximos à festa dos pães asmos, tá? Os pães asmos, só para a gente deixar claro, nada mais é do que pães sem fermento, tá? Pão que não cresce, vamos dizer assim, sabe? Você faz aquele pão e você fala, puxa, não cresceu, então. Era pão que não crescia, mas não porque colocou e não deu certo, era pão que não cresceu porque não pôs mesmo, não era para pôr o fermento, tá? Então, era essa festa que estava totalmente ligada à Páscoa, tá? Então, uma não se desfaz da outra, ela era uma prolongação da festa, tá? Então, assim, só para a gente deixar claro. E aí, então, o texto 8 diz que Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. E no versículo 9, eles perguntaram, onde queres que a preparemos? Jesus, então, explica o que eles devem fazer, eles vão, obedecem. E no versículo 11, Jesus diz, ainda explicando aos discípulos, dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Onde é o aposento onde eu devo comer a Páscoa com os meus discípulos? É uma pergunta que os discípulos fizeram ao homem ao qual Jesus indicou. Mas eu quero, nesta Semana Santa, especificamente nessa Sexta-feira Santa, perguntar para você justamente isso. Será que teríamos nós espaço para celebrar a verdadeira Páscoa, tendo Jesus como o Cordeiro que veio para proteger a sua casa da morte? Será que podemos nessa noite pensar justamente isso, o Senhor pedindo lugar na sua casa, já que você está em casa e toda a família está também, então Ele pedindo licença para estar na sua casa, aonde eu posso então sentar para comemorar a Páscoa com vocês? Sabe, irmão, fazendo uma ligação aqui com o Antigo Testamento que nós acabamos de falar, o Senhor Jesus, Ele se coloca como o cordeiro, o carneiro, para dizer, eu estou aqui e eu quero fazer e ceiar aqui com os meus discípulos para garantir que esta casa seja protegida. Na época, era comum as residências de Jerusalém terem um espaço reservado, já que muitas pessoas de fora vinham à cidade para se hospedar ali, então as casas tinham esse nome de cenáculo, um cômodo separado, mobiliado, já preparado para receber pessoas. Mas o ponto é que Jesus, ele coloca os discípulos a irem procurar as casas, a casa em que ele, o Jesus, o próprio Deus, o Filho do Deus vivo, o Redentor, pudesse entrar como sendo o Cordeiro dentro daquela casa. Eu quero então, irmão, que você pense comigo justamente o que eu e você estamos levando para dentro de casa. O que eu e você levamos para dentro de casa. O Senhor Jesus, dia após dia, usa do mesmo convite, do mesmo pedido para todas as pessoas e todos os lares. E nesse tempo, nós estamos, às vezes, confundidos e esperando algo bom, como um ovo de chocolate, como o coelho, como algo em que nós possamos fazer, mas já que nós não podemos se juntar e fazer aquela peixada que é de costume, o Senhor Jesus está se convidando a estar na sua casa. Então, o que você tem levado para dentro da sua casa? Se nesses dias de dificuldade nós temos tido tempo para fazer as coisas, o que nós temos feito? Qual a intensidade do culto que nós temos feito nos nossos lares, com os nossos familiares, filhos, amigos, ou somente sozinho, se você é um cristão apenas na sua casa? E nesse texto diz que
Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa? Jesus, ele mesmo completa dizendo que ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado ali, fazer os preparativos. Eu quero te dizer nesta noite, meu querido, que isso daqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se cumpre. Se eu te pergunto o que você tem levado para sua casa, talvez você tenha levado coisas que não são, que deveria ser levado. E talvez você tenha até convidado Jesus, mas Jesus não tem entrado. Aí talvez nós possamos pensar, será que estamos fazendo os preparativos adequados para que o Senhor venha como Cordeiro e proteger a nossa casa? Se o que você tem chamado para dentro da sua casa já não condiz com o Pai, a primeira lição que eu quero deixar é que você deve começar a pensar em o que você tem que levar para sua casa e selecionar melhor. Agora, se por outro lado você tem buscado o Senhor e a sua casa ainda não tem a harmonia e a paz que você espera, eu quero te perguntar, então, será que os preparativos que você e eu estamos fazendo têm sido os preparativos corretos para que o Senhor venha? Porque o ponto é que, assim como no Antigo Testamento, era necessário seguir de maneira bem regrada, bem à risca o que o Senhor Jesus, o que o Senhor Deus colocou ao povo de Israel quanto ao pão sem fermento e todos os movimentos que deveriam ser feitos, como a carne deveria ser assada e por aí vai, para que tudo acontecesse conforme foi planejado. Aqui é a mesma coisa. Às vezes nós estamos nos preparando de maneiras erradas. Nós não temos... Então hoje nós temos um tempo bastante propício, irmão, para não fazer nada. Viu? Por mais que a gente pense, agora eu estou em casa, então vou conseguir colocar leitura em dia, vou conseguir isso, conseguir aquilo. Você entra numa maratona, sabe do quê? De série na Netflix, irmão. Maratona de série na Netflix é terrível, irmão. Você nunca sabe como você... Caramba, como é que vai acontecer? O que vai acontecer? Você que assistiu outro episódio, às vezes fica até 2, 3 horas da manhã assistindo, irmão. É terrível. E aí o Senhor está dizendo, ore mais. Ore mais. Pense mais. Reflita. Faça as coisas conforme eu tenho te pedido. Leia mais a Bíblia. Ore mais com a sua esposa, com seu filho, sozinho, com seu irmão, com seu pai. Esses são os preparativos necessários e dentre eles a principal é a oração. Para que os preparativos, de acordo com a vontade de Deus, sejam feitos para que esse Jesus, ao qual procura um lugar para estar na Páscoa, possa encontrar a sua casa. Que nesta noite você saiba que o Senhor está procurando uma casa para estar durante esta semana, esta sexta-feira e esses dias de Páscoa. Que nesta noite você possa se colocar diante do Senhor, preparando o ambiente para que Ele então possa se hospedar em sua casa, em nome de Jesus. E eu quero terminar isso aqui dizendo algo para você, irmãos. É de que a palavra de Deus, de que a voz de Jesus, de que as promessas de Jesus, elas se cumpriram, se cumprem e se cumprirão. O texto aqui termina dizendo que os discípulos foram. E indo, versículo 13 diz que indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera. Jesus disse, vai lá, você vai ver um cara com uma garrafa d'água. Esse cara com a garrafa d'água, você segue ele. E na casa dele você pergunta, aonde que é? Ou seja, mas se estivesse ocupado, não, é porque Jesus sabia. Irmãos, eu quero dizer que independente do que está acontecendo hoje na sociedade, no mundo, no Brasil, em Hortolândia,
Eu quero que você saiba que o Senhor Jesus tem o controle nas suas mãos e a promessa dele é de que um dia ele voltaria. O que antecede os versículos um pouco, nesse mesmo evangelho de Lucas, diz que o princípio das dores, as dificuldades, as lutas aconteceriam, mas que o Senhor Jesus viria. Ele prometeu quando ressuscitou. Eu quero que você firme nesta palavra, que a dificuldade, que a luta, que toda a tristeza, a falta de chocolate ou não tire você do foco. Qual é o foco? Jesus Cristo, o Nazareno. Ele viveu, ele morreu, morte de cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e prometeu que vai voltar. E eu quero te dizer nesta noite o que você tem levado para sua casa. E se você tem levado o que não é de Deus, o que você tem então feito para preparar a sua casa para receber o que é de Deus? E o que é de Deus é Jesus. Ele foi enviado por Deus para ser o meu e o seu Redentor. Fique com essa palavra no seu coração, guarda ela. E você que é da Igreja do Nazareno Betel, eu preciso te pedir urgentemente que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, que você então possa estar sintonizado e compartilhar esse vídeo com outros irmãos da Igreja do Nazareno Betel, para que nós possamos nos fortalecer nesse momento de crise. Eu quero que você guarde no coração de que a Páscoa, a Sexta-feira Santa, dá início a essa dor de Jesus, mas que ao ressuscitar, nós temos motivo de alegria em dizer que o nosso Redentor vive e ele virá buscar a você e a mim. Portanto, prepare a sua casa e leve para dentro dela aquilo que é de Deus. O que é de Deus? Jesus Cristo, o nosso Redentor. Vamos orar? Sexta-feira é dia de culto, de oração, irmãos. Nós vamos orar agora e clamar para que Deus tenha misericórdia da sua igreja, tenha misericórdia da humanidade, dos homens, tenha misericórdia do Brasil, dos nossos governantes, que nós possamos levantar um clamor como arrependimento, como pedido de clemência do nosso Deus, de que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e que nós, como seres humanos, possamos nos arrepender e o Senhor dos céus ouça a nossa oração, como nós aprendemos que se este povo que crê, que diz ser de Jesus, que diz ser de Deus, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, a promessa de que o Senhor ouvirá do céu. Então nós vamos orar neste momento e clamar para que o Senhor fale ao nosso coração. Amém? Amado e poderoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Nós te louvamos, ó Pai, e pedimos que nesta noite o Senhor possa falar ao nosso coração, ó Pai, de maneira poderosa, Senhor. Ó Deus, que nós, ó Senhor, meu Deus, possamos ter a tua palavra como nosso guia, como nosso refrigério, como nosso, Senhor, meu Deus, escape, ó Pai, para saber o que o Senhor quer de nós. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos, ó Deus, levar para casa o que o Senhor tem de melhor e mandou para nós, o Filho unigênito, Jesus Cristo. E também, Senhor, prepararmos, ó Deus, a nossa residência para celebrarmos, ó Senhor, meu Deus, a chegada do nosso Rei e Salvador. Amado e poderoso Deus, clamamos neste momento como igreja do Senhor, em favor desta nação, em favor do mundo, para que em nome de Jesus a tua mão poderosa, Senhor meu Deus, possa, Senhor meu Deus, intervir, ó Deus, assim salvando a humanidade, Deus, dos seus pecados, dos seus delitos, dessa doença terrível, em nome de Jesus. Amado e poderoso Deus, ainda cremos que todo o controle está em tuas mãos, e a tua vontade, ó Senhor meu Pai, ela sempre será feita, independente da nossa vontade. Mas, Deus, cremos num Deus amoroso e piedoso, que se importa com a sua criação, com os seus filhos. Por isso, Pai, nós clamamos, tem misericórdia de nós. Nós nos dobramos em arrependimento, em súplicas e pedidos de perdão, ó Pai, para que o Senhor venha sarar esta terra, sarar esta nação. Oramos pelos nossos governantes, ó Pai, e autoridades,
pelos hospitais, enfermeiros, médicos e todos os agentes de saúde, que neste momento têm lutado, Senhor meu Deus, têm enfrentado dificuldades para trabalhar. Pai querido, nós clamamos porque nós sabemos a quem pedir socorro, porque a tua palavra diz que nós, ao clamarmos ao Senhor, nós podemos esperar uma resposta, diz o salmista. Também diz, ó Pai, que nós devemos buscar socorro, Senhor meu Deus, no Senhor, porque o Senhor está presente na hora da angústia. Por isso, Pai, nós clamamos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, ser conosco, ser com os meus irmãos da Igreja do Nazareno Betel, com os meus familiares e amigos, ó Pai. Visita-os, ó Pai, dando paz, ó Senhor meu Deus, no seu coração, tranquilidade, Senhor meu Deus, e livramento. Que em nome de Jesus o teu sangue esteja, Senhor meu Deus, sendo neste momento passado, nos umbrais das nossas portas, nas nossas residências, ó Pai, nos protegendo, Senhor meu Deus, de todo mal. Que esta praga, Senhor meu Deus, que este vírus caia por terra em nome de Jesus e que o Senhor proteja os seus. Assim também aqueles que ainda não conhecem o Senhor, ó Pai, sejam neste momento, ó Pai, levados a conhecer. Pai querido e amado Deus, eu agradeço ao Senhor neste momento, Senhor meu Deus, e louvo pela oportunidade e o privilégio. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Forte abraço, gente. Fiquem na paz.